16, o verso 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Vamos ler de novo? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Você pode olhar para a tela, vamos ler juntos? Um versículo só, né? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Maranata. Crê na palavra do Senhor, irmãos? Pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Paulo aqui está encerrando a carta, essa igreja, suas últimas palavras, e ele sela aqui com o seu próprio punho. Por que isso? Se você olhar o verso 21, Paulo vai dizer assim: eu, Paulo, vos cumprimento assinando de próprio punho. Verso 21, saudação da minha própria mão. Por quê? Paulo, ele narrava e havia um escriba que escrevia suas cartas, e para selar a carta, ele escrevia, ele assinava com seu próprio punho. Então ele vai dizer aqui, encerrando essa carta, afirmando essa carta, reafirmando aquilo que ele escreveu aqui, aquilo que ele ensinou, tudo que havia sido registrado. Então, para selar a carta, ele termina assinando com seu próprio punho. E ele termina essa carta com uma frase muito forte. E ele termina essa carta concluindo aqui, sendo muito direto. Ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Forte, né, irmãos? Forte, sim ou não? Então, após essa afirmação, após ele dizer: se aquele que não ama o Senhor seja anátema, após a afirmação, após a conclusão, ele declara: Maranata. O Maranata aqui vem depois da conclusão, vem como selo, vem para selar tudo aquilo que ele escreveu. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, Maranata. E Maranata é uma palavra-chave que aponta para o Evangelho completo. O Evangelho, irmãos, ele não termina na cruz. O Evangelho, ele se completa no trono. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E a palavra Maranata, ela significa: ele veio, ele virá, ora vem, Senhor Jesus. O que é Maranata? Essa expressão é uma palavra aramaica que, traduzida para a língua portuguesa, significa: o Senhor nosso Deus vem. Etimologicamente, o termo Maranata surgiu a partir da junção de duas palavras. A primeira, Maran, que significa nosso Senhor, ou o Messias, virá. E a segunda palavra, ata, que quer dizer algo como Jesus está aqui. A história cristã conta que antes do surgimento de Jesus, antes que Jesus se revelasse nessa terra, o judeu, quando ele encontrava um outro judeu, ele cumprimentava dizendo Maran, que quer dizer nosso Senhor virá. A expectativa de todo judeu, todo filho de Abraão, era sobre a vinda do Messias. Amém, irmãos? Os profetas apontam para isso. Nós vamos ver isso na palavra, Isaías, Amós, Miqueias, na lei de Moisés, versos bíblicos que apontam para a chegada do Messias. Então, um judeu, um filho de Abraão, descendente de Abraão, ao olhar para outro judeu que tinha essa mesma expectativa, ele declarava: Maran, Maran, o Senhor virá. E após a vinda do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, o verbo se fez carne, Jesus renunciou à sua glória no céu, se esvaziou, nasceu,
humildemente, ele viveu aqui nessa terra de uma forma perfeita, ele morreu injustamente, ele ressuscitou, e após isso, após o aparecimento de Jesus, agora, um judeu convertido, ao encontrar outro judeu, ele acrescentava não só a palavra Marã, mas ele acrescentava a palavra Ata. Então surgiu essa palavra, Maranata, que significa 3 coisas: Jesus veio, Jesus está aqui e Jesus virá. Ora vem, Senhor Jesus. É forte, irmãos. Maranata então aponta para quê? Para todo o evangelho. Maranata aponta para a primeira vinda de Jesus, ou seja, Jesus veio. Quantos acreditam que Jesus veio aqui? Ele dividiu a história, amém? Ele renunciou à sua glória e ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Maranata também aponta para Jesus está aqui, Jesus está presente. Ele não só veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele deixou o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta no meio da igreja. É por isso que nós declaramos: Jesus está aqui. E Maranata também aponta para o glorioso dia. Maranata também aponta para o futuro, o dia em que Jesus retornará. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 10, e veja aqui o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Atos 1, 10, quando Jesus está subindo aos céus, depois de ressuscitado, 40 dias ele se manifestou com seu corpo glorificado aos seus seguidores, os discípulos, 500 pessoas. E quando ele está ali no Monte das Oliveiras subindo aos céus, diz a palavra que os discípulos, eles ficaram olhando para o céu. E diz aqui, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Aleluia. Hebreus 9, 28 também vai dizer a mesma coisa. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Ou seja, Jesus veio, e o texto diz: e ele aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Maranata. Jesus veio, Jesus está aqui, e Jesus virá outra vez. E essa é a expressão que Paulo escreve aqui, encerrando essa carta. Ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ele vem selando, ele vem como um selo na conclusão das suas palavras à igreja destinatária aqui essa carta. E ele vem nessa expressão de saudação, de exclamação, uma verdade, uma expressão, a expressão maranata. Ela foi muito utilizada pela igreja dos primeiros dias. Quando os irmãos se reuniam na ceia, quando os irmãos estavam em reunião no primeiro dia da semana, essa expressão, ela era comum entre a igreja, maranata. Era uma oração, era uma exclamação, era uma verdade que os primeiros cristãos, ao se encontrarem, eles declaravam. Maranata é uma oração, Maranata era uma saudação, Maranata era um cumprimento em despedida. Eles estavam se despedindo e eles declaravam: Maranata. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nós, a igreja do Senhor, nós precisamos resgatar essa palavra em nossos corações. Maranata, irmãos, não é só uma palavra. Maranata é um sentimento. Maranata aponta para o evangelho completo. Maranata é a conclusão. Maranata é o fim desejado, é o objetivo da nossa jornada. Maranata aponta para o momento mais glorioso da história. E a história está caminhando para esse momento. Jesus Cristo virá com poder e grande glória, como um rei majestoso, e ele será adorado por todos, porque diz a Escritura que todo joelho vai ter que se dobrar,
e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maranata. Veja o que Jesus declarou, Marcos 14:61, na hora que Jesus estava sendo julgado ali pelo Sinédrio, no momento antes da crucificação, depois dele ter sido traído. Marcos 14:16 diz que o sumo sacerdote perguntou para Jesus: você é o Filho de Deus? Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus declarou no verso 62 de Marcos 14: sou eu. E ele disse: e eis que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Maranata. Apocalipse capítulo 19 fala sobre Maranata, sobre o momento em que Jesus vir nos céus. 19:11 diz: eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. E ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco puro, montados em cavalos brancos, e da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele vem para governar com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maranata. É por isso que Paulo declara aqui: quem não ama o Senhor, quem não se prostrou diante do Senhor, quem não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, quem não ama o Senhor acima de tudo, e quem não compreendeu que Maranata é uma verdade, se alguém não está tendo expectativa por esse dia, se a igreja não ama, não anseia por esse momento, quem não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Se alguém não vive em torno desse glorioso dia, é por isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja: quem não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, Paulo está querendo dizer, aquele que não vive e não entregou a sua vida ao Senhor, não reconheceu Ele, não vive a sua vida em torno desse momento. Se alguém até faz parte da comunidade da igreja, até vem na igreja, mas não ama o Senhor, seja anátema, maranata, seja amaldiçoado. Por quê? Porque o Senhor virá, e Ele virá como Rei, e Ele virá com poder e grande glória, porque esse é o Evangelho. Amém, meus irmãos? O que é o Evangelho? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é uma parte do Maranata. Agora olha a segunda parte do Maranata, verso 36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmãos? O Evangelho completo é o Evangelho da cruz, mas é o Evangelho do trono. O Evangelho completo é o Evangelho do amor, mas é o Evangelho da justiça. Maranata, Ele veio, Ele está presente e Ele virá. A história aponta para esse momento, irmãos. Como é que termina o livro de Cantares? O livro de Cantares termina com essa expressão, Cantares 8,14. Olha o cântico. Esse livro de Cantares é um livro profético que fala do amor de uma mulher por um homem, o amor da igreja por Cristo. E olha como termina o livro de Cantares: vem depressa, amado meu. Maranata.
Olha como termina Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Eis que veio sem demora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos últimos 2 anos da pandemia, eu me dediquei muito a estudar a Bíblia, e eu descobri, a estudar principalmente sobre o fim dos tempos, e eu descobri coisas poderosas. Dos 27 livros do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 deles faz menção direta à segunda vinda de Jesus. 329 vezes faz menção de forma indireta sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, ela, por ser repetida por diversas vezes, ela se torna a segunda doutrina mais importante das Escrituras. Quem está ouvindo isso aqui, irmãos? A primeira doutrina mais importante das Escrituras, que a Bíblia mais fala, é sobre a doutrina da salvação pela graça. A segunda doutrina mais importante das Escrituras é a segunda vinda de Jesus, Maranata. Dos 216 capítulos do Novo Testamento, 318 referências sobre esse glorioso acontecimento. Jesus Cristo está voltando. O que significa que de cada 30 versículos do Novo Testamento, de cada capítulo, um versículo, ele destaca a segunda vinda de Jesus. Existem 89 capítulos aqui nos 4 evangelhos. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 89 capítulos. E os 4 evangelhos, eles tratam sobre a primeira vinda de Jesus. 89 capítulos. Mas em toda a Bíblia existe 150 capítulos. Quantos capítulos? Para tratar sobre a segunda vinda de Jesus, Maranata. Além disso, irmãos, tantas outras doutrinas estão completamente conectadas à segunda vinda de Jesus, como a doutrina da transformação do corpo, como a doutrina da vitória de Cristo sobre Satanás, o juízo de Deus sobre os ímpios, o propósito eterno de Deus, a consumação da vontade do reino de Deus, de justiça, quando todas as coisas vão convergir para Jesus. Tudo isso conectado a essa grande verdade, Maranata. O Senhor veio, o Senhor está aqui, e o Senhor virá. Ora vem, Senhor Jesus. E o objetivo dessa pregação hoje, dessa noite, que Deus colocou no meu coração, é despertar em nós, na igreja de Cristo, esse clamor. Sabe, nós somos bons em clamar por bênçãos, nós somos bons em clamar por vitórias, nós somos bons em clamar e declarar e pedir a Deus que Ele venha operar milagres nas nossas vidas, mas eu creio muito, irmãos, que o Espírito Santo, Ele quer nos ferir, Ele quer ferir a igreja com esse clamor, Maranata. A igreja dos nossos dias, nós estamos resumindo os nossos encontros em torno de expectativas passageiras, em torno de coisas pessoais. Nós estamos resumindo a nossa comunhão, o momento da nossa reunião somente em pedir bênçãos para Deus, soluções dos nossos problemas, pedir para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas. Irmãos, eu quero ser muito realista aqui nesta noite, nessa pregação. Se nós fizermos uma pesquisa realmente, o que é mais falado e tratado na igreja dos últimos dias, da igreja dos nossos dias, o que é mais falado hoje é sobre nós sermos bem-sucedidos nessa vida. O que nós mais ouvimos hoje nos sermões, até nos livros, nas palestras que nós ouvimos, nas mensagens, elas estão centradas em torno de coisas como eu posso ser vitorioso, passos para mim conquistar vitória, chaves para eu ser bem sucedido, princípios para eu alcançar os meus sonhos, como desbloquear minha vida, como eu ser abençoado, como eu receber as bênçãos de Deus. Ou seja, irmãos,
A igreja moderna, ela está usando a comunhão, a mesa, o lugar do encontro só com uma finalidade: usar Deus como meio para conquistar as suas coisas. É como se nós estivéssemos aqui barganhando com Deus. É como se a igreja estivesse apenas negociando, buscando a Deus por conveniência. Parece que a igreja dos nossos dias se reúne na mesa da comunhão, porque o encontro, os cultos é uma mesa, é o momento da comunhão. Parece que nós estamos nos reunindo apenas para buscar os nossos objetivos pessoais. Quem está ouvindo essa palavra aqui? Você já deve ter ouvido sobre network, que é rede de relacionamentos, né? Quando você senta numa mesa, e aquela mesa ali, ela vai atribuir para você parcerias, você vai receber daquela mesa ali, você vai desfrutar de relacionamentos. Para quê? Para que você venha crescer. É como se nós estivéssemos usando as reuniões da igreja apenas como um network espiritual, apenas para conseguir os nossos objetivos, os nossos benefícios. É como se a mesa dos nossos dias, os cultos hoje, até as canções que nós cantamos hoje, são canções que falam apenas de coisas para nós. Mas deixa eu dizer algo aqui para você, irmão. Jesus Cristo não morreu na cruz para nos abençoar apenas. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. O propósito da cruz foi restabelecer a comunhão, o acesso à presença do Pai, nos reconciliar com Ele, nos trazer de novo para a mesa da comunhão, para a mesa do relacionamento com Deus. Aleluia! Sabe, quando Jesus ele entra em Jerusalém, Mateus 21, diz que ele foi tomado por um zelo. E quando ele entra ali, ele percebe que a igreja daqueles dias pegou a casa da comunhão, a casa da oração, o lugar de adorar, e fez daquele lugar um lugar de salteadores. Eles estavam comercializando a fé. Eles estavam ali negociando, os mercadores. E a Bíblia diz que Jesus foi tomado por um zelo, irmãos. O Jesus que nós falamos, o Jesus que nós cantamos que Ele é amor, Ele foi tomado por um zelo, e Ele expulsou. Eu imagino isso, o Jesus amoroso que nós muitas vezes olhamos hoje, o Jesus amoroso que nós muitas vezes adoramos hoje. Imagine Ele com um chicote na mão, expulsando, virando a mesa daqueles cambistas. Meu Deus. E ele declarou em Mateus 21, 12, Jesus expulsou os cambistas, os mercadores, e ele disse: vocês estão usando o ambiente da comunhão, o ambiente da oração, da presença, para barganhar, para comercialização da fé, para o uso de interesses pessoais. E o que Jesus fez? Jesus ele virou a mesa. Meu Deus. E ao ler esse texto, ao perceber isso, eu vejo que Jesus estava sendo tomado por um zelo sobre o ambiente da adoração, sobre o ambiente da presença, sobre a casa de Deus. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus estava querendo dizer, meus irmãos, é que a casa de Deus é lugar de encontro, a casa de Deus é lugar de relacionamento, de intimidade. Mas muitas vezes a igreja, e quando eu digo a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, está usando o lugar da intimidade, o lugar da comunhão, o lugar de buscar a presença de Deus, está usando para barganhar com Deus. Mas Jesus ele não fica indiferente a nenhuma mesa. Ele não suporta isso. É por isso que ele virou a mesa. E o problema hoje nosso é que nós estamos muitas vezes usando o lugar do encontro com Deus, o lugar da oração, para apenas barganhar com Deus. Hoje os cultos estão cheios de pessoas, mas que estão vazias da presença de Deus.
E sabe o que é interessante nesse texto de Mateus 21? No verso 17 diz que Jesus saiu do templo e ele foi para Betânia. Mateus 21, 17. Depois de Jesus virar a mesa dos cambistas, depois de Jesus virar aquela mesa e expulsar os mercadores ali, para onde Jesus vai? Para Betânia. Quem morava em Betânia? Marta, Lázaro e Maria. E por que Jesus ia para Betânia, pastora Hélia? Porque ali havia amigos, porque ali havia uma mesa, mas não era uma mesa interesseira, ali havia uma mesa de amigos que amavam a presença dele. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Ele saiu do templo, que era o lugar da comunhão, o lugar da oração, a casa da oração. Ele saiu dali porque ele não suportou os cambistas, os mercadores, os interesseiros, que só iam para o templo para buscar interesses pessoais. E ele saiu dali e ele foi para Betânia, porque havia em Betânia uma mesa de amigos. Havia em Betânia uma mesa, uma casa, uma família, um lugar em que Jesus tinha prazer de repousar a sua presença. Escute essa palavra aqui, irmãos. Que nossas reuniões sejam como a casa de Betânia. Que os nossos encontros sejam como uma casa de Betânia. Jesus, ele tem prazer de vir para um lugar onde ele é desejado. Jesus tem prazer de sentar numa mesa onde existe pessoas que querem desfrutar da sua companhia. Aleluia, aleluia. Jesus tem prazer de vir para reuniões, irmãos, para lugares onde existe pessoas sedentas por ele. Aleluia. Aqui em Guaianás, aqui, que esse endereço seja como a casa de Betânia. Como a casa de Betânia. E sabe o que aconteceu na casa de Betânia? Maria, João 12, ela pegou um nardo que ela tinha, um perfume precioso que ela tinha, e ela quebrou aquele perfume e ofereceu diante de Jesus, e todo aquele perfume encheu a casa. Que a sua adoração possa encher a casa. Entregue o seu melhor para Deus. Entregue o seu melhor para Deus. Será que você está entendendo aqui que Jesus, ele não fica indiferente? Será que você compreendeu aqui nesse momento da palavra que existe duas reações de Jesus? Ou ele vira a mesa, ou ele se assenta na mesa. Ou ele vira a mesa, ou ele se assenta na mesa. Nós precisamos oferecer para Deus uma adoração sincera, meus irmãos. Deixa eu perguntar se a igreja está ouvindo essa palavra aqui. Nós precisamos entrar diante da presença de Deus com o coração quebrantado. Aleluia. Nós precisamos oferecer a Deus o melhor, o perfume. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata. Esse deve ser o clamor da igreja. Esse deve ser o clamor da igreja dos nossos dias. Olha Apocalipse 22, 17. Diz assim, Apocalipse 22, 17. O Espírito, e o Espírito aí está com letra maiúscula. O Espírito e a esposa e a noiva dizem, pode ler o restante? E quem ouve, verso 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que esse texto está querendo dizer é que o Espírito Santo, ele tem uma só intercessão, uma só oração. Qual é a oração do Espírito? O Espírito diz, vem. E olha que interessante, Apocalipse está tratando da igreja dos últimos dias, a noiva do Cordeiro, aleluia, a esposa.
E o texto aqui vai dizer que o Espírito e a esposa dizem: vem. Ou seja, existe uma unidade entre a intercessão do Espírito e entre a igreja noiva. É só uma: Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós precisamos unir, convergir a nossa oração ao clamor do Espírito, porque é essa oração do Espírito Santo. O Espírito Santo geme, o Espírito Santo é intercessor, e o Espírito Santo está clamando: vem Jesus, vem Filho amado, vem Jesus. E essa deve ser a oração da igreja, a harmonia entre a voz do Espírito e a voz da igreja. Imagine comigo se a igreja de Cristo nesses dias entendesse essa palavra hoje e começasse a expressar esse desejo, a expressar esse sentimento: Maranata, nós só queremos uma coisa, vem Senhor, nós só ansiamos por algo, vem Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Esse deve ser o clamor da igreja dos nossos dias, irmãos. Maranata é a solução dos nossos dilemas. Maranata é a manifestação da justiça. Maranata é o alívio, o grito da nossa alma, irmão. Maranata é o momento em que os inimigos de Deus serão destruídos. Maranata é o momento em que todas as coisas serão restauradas. Olha o que diz Atos 3,18, uma pregação de Pedro declarando: mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de vir. E ele diz, verso 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E olha o verso 20 e 21, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus, e é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos, os profetas. Maranata fala para o momento em que todas as coisas serão restauradas. Maranata é o grito da criação. Romanos 8,19 diz que a natureza está gemendo. E sabe qual é o clamor da natureza? Maranata. A natureza está dizendo com grande expectativa: se revelem os filhos de Deus. Maranata. Maranata é o momento da recompensa de toda dor, de toda renúncia, de toda entrega, de todo amor a Cristo e a sua palavra. Maranata é a manifestação do plano perfeito de Deus sendo concretizado, irmãos. Maranata é o momento em que todas as coisas vão convergir para Cristo. Maranata é o momento em que a oração de Jesus, porque Jesus ele fez uma oração em João 17, e se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine a oração do Cristo. Jesus orou, Jesus entrou na sala da intimidade quando ele estava aqui nessa terra como homem, 100% homem. Ele orou ao Pai. No capítulo 17, verso 21, Jesus orou o seguinte: Pai, eu quero que todos sejam um. Qual é a oração de Jesus? Unidade. Jesus está pedindo por unidade. Jesus ora e pede: Pai, eu quero que a minha família da fé, que a minha igreja seja uma só. Uma só. E o verso 24: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Eu quero estar com eles, eu desejo isso, esse é o meu desejo, que eles vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa oração de Jesus é a Maranata, é o momento em que a igreja será uma só. Maranata. Maranata é o momento em que todos os inimigos de Cristo serão submetidos por estrado dos seus pés. Maranata é o momento da vingança, o dia da nossa redenção, onde os inimigos de Deus serão
destruídos definitivamente. Nós precisamos despertar esse clamor. Por quê, irmãos? Aí você vai entender porque eu trouxe essa palavra. Porque quando olhamos ao nosso redor, nós percebemos quão urgente há uma necessidade de uma mudança, de uma restauração. Porque não está certo, irmãos. Olha, o mundo ao seu redor não está certo, não está normal. Porque não faz sentido quando nós saímos para as ruas, existe uma desordem. Existe ao nosso redor, as ruas estão cheias, olhe para as esquinas, você vai ver as esquinas estão cheias de pessoas viciadas, pessoas que estão se entregando à promiscuidade, alimentando a sua carne com prazeres ilícitos. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver, meus irmãos, em nossa volta, as coisas estão indo de mal a pior, não está certo. Nós estamos entrando aqui nessa igreja com os nossos carros e saímos daqui 3 vezes por semana, nós estamos seguindo a nossa vida e nós não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo ao nosso redor. A maioria das vezes nós nos sentimos impotentes diante das situações, porque por mais que queremos que as situações sejam mudadas, nós não podemos mudar as pessoas, porque é uma escolha individual e pessoal de cada um, e muitos estão cegos, escravos dos seus próprios desejos. Nós falamos a verdade, mas parece que existe tapões nos ouvidos, existe escamas nos olhos. As pessoas dos nossos dias estão embriagadas, estão encantadas, estão afetadas com este sistema, estão encantadas com o mundo e não conseguem enxergar. Por isso que Maranata é tão urgente. Deixa eu dizer algo para você, alguns dados aqui, para de alguma forma tentar mostrar para você a importância da igreja clamar por Maranata. De cada 3 crianças no Brasil, uma vez, essa pesquisa é uma pesquisa elaborada anualmente, de cada 3 crianças no Brasil, uma foi abusada e explorada sexualmente. Mais de 1 milhão de crianças estão sendo vítimas de abuso sexual, exploração e assédio sexual por ano no Brasil. A pedofilia está em alta. E a consequência disso é uma geração de crianças feridas, traumatizadas, abusadas e abandonadas. 60% dessas crianças que são vítimas de abuso, elas tentam o suicídio. Quem está ouvindo isso aqui, irmãos? A maior parte dos abusos acontece entre crianças de 1 a 5 anos. E por quê? Porque o agressor, ele entende que essa criança, nessa faixa etária, ela não sabe discernir o que está acontecendo. Porque eles vão se tornar impunes e protegidos. 50% das crianças que foram abusadas, 50% de todas as pessoas que foram abusadas, diz pesquisas que elas vão reproduzir isso no futuro. A própria Constituição Federal do Brasil diz que é dever da família, é dever da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la salva de toda forma de negligência. Olha só, tudo isso está na Constituição, artigo 227. É dever da família, do Estado e da sociedade, proteger as crianças de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas o que nós vamos fazer com essas 1 milhão de crianças que estão sendo abusadas por ano? Algo está errado, irmãos. 70% dos abusos acontecem no meio da família, infelizmente.
e no meio de parentes. O lugar que era para a criança ser protegida, infelizmente ela está sendo ferida. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. Há uma grande injustiça e não está certo isso. Cadê a justiça? Cadê a proteção? Cadê o cuidado com as crianças? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com as famílias? Só em 2021, o índice de divórcio, em 2021, o número de divórcios no Brasil foi 77.509. Em 2020 e 2021, 80.700. Já em 2022, estamos em maio, esse número já bateu, já foi superado. O que está acontecendo, meus irmãos? O aumento da iniquidade, a indústria da pornografia, porque a gente está aqui na igreja, a gente muitas vezes não trata sobre esses assuntos. A indústria da pornografia está aumentando e enriquecendo a cada dia. Eu ouvi uma pesquisa que da igreja, no meio da igreja, de cada 10 homens dentro da igreja, 6 deles, 60%, está viciado em pornografia. O que está acontecendo, irmãos? Os nossos filhos, enquanto você está indo trabalhar, os seus filhos estão sendo expostos à pornografia o tempo todo. Enquanto você está indo trabalhar, os seus filhos estão sendo expostos à promiscuidade, a músicas imorais, à apologia à droga. O que dizer das músicas dos nossos dias? O que dizer dos artistas que são referências hoje para a nossa juventude? O que dizer do funk? O que dizer dessa cultura mundana, onde as meninas estão expondo o seu corpo de forma vulgar, se tornando um objeto de desejo e promiscuidade? Para onde está caminhando a sociedade dos nossos dias? O que dizer da corrupção, irmãos? Passa ano e entra ano, nada se resolve. Enquanto pessoas estão morrendo de frio, lá no centro de São Paulo, na prefeitura, a prefeitura guardou um caixa de 30 bilhões e o governo do estado de São Paulo guardou um caixa de 60 milhões. São 90 milhões guardados apenas para a eleição desse ano. Ou seja, esse dinheiro está em caixa enquanto pessoas estão morrendo de frio. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Dinheiro está sendo guardado para que no mês de outubro esse dinheiro seja investido para a eleição, para os partidos fazerem as suas propagandas, enquanto que órfãos, viúvas, moradores de rua, pessoas estão à mercê, exposto ao frio. Isso é injustiça, isso é abuso de poder, isso é desigualdade. O que dizer das máfias que existe no Detran, nas instituições como a polícia, os esquemas que existem? Todo mundo sabe que tem esquema, todo mundo vê, nós vemos isso nos noticiários. As instituições que eram para trazer segurança e proteção para a sociedade estão contaminadas. O que dizer, irmãos, do sistema penitenciário do Brasil, que ao invés de recuperar as pessoas, está falido? Nós fizemos trabalho no presídio, aí o Sandro. Ao invés de recuperar, ali é o escritório, é a fábrica de bandidos. Todo mundo sabe, irmãos, que lá dentro é o escritório das organizações, das organizações criminais que existem. Todo mundo sabe disso. O que dizer do consumo de drogas que está aumentando? Está escancarado isso. O tráfico de drogas cresce assustadoramente. Famílias estão sendo destruídas. Quantos jovens estão sendo viciados? Olhe para o centro de São Paulo, olhe para a Cracolândia, irmãos. Eu não sei se você viu as notícias dessa semana. As pessoas estão nas ruas como zumbis. A violência, os assassinatos,
o desrespeito ao idoso. Olhe para as favelas, para a periferia, não está certo, não está normal. Alguns dias atrás eu saí da igreja, num culto de domingo, um jovem me chamou da igreja e disse: pastor, me ajuda aqui, um vizinho meu está manifestado. Eu saí de casa 11 horas da noite, fui na casa daquela pessoa. Quando eu entrei lá, um lugar de miséria, destruição, 2 cômodos aqui na Baltazar Barroso. Quando eu cheguei lá, uma jovem estava manifestada. Eu expulsei o demônio daquela jovem, depois eu fui orar pelo namorado dela, o namorado dela caiu manifestado. Depois que eu orei pelo namorado, a irmã pediu oração. Quando eu orei por ela, ela caiu manifestada. Depois eu orei pelo irmão, o irmão também caiu manifestado. E sabe o que deixou eu triste com essa situação? Porque nesse ambiente tinha uma criança de 4 anos. Uma menina de 4 anos, da idade do Mateus. Eu saí de lá, preguei o evangelho, convidei eles para virem à igreja, mas infelizmente é uma escolha pessoal. Quando eu saí da casa, até o cachorro manifestou, irmãos. Eu fui orar esses dias com o Sandro em uma casa, pediram para a gente orar aqui na Baltazar. Uma mãe, uma viúva, está com seu filho de 26 anos de idade, 2 anos na cama, inválido por conta da Covid. O Brasil é o 5º maior país do mundo com problemas de depressão e ansiedade. Nós não somos o país do futebol, nós não somos o país da alegria, do carnaval. Carregamos uma bandeira de alegria, mas é o 5º maior país no índice. 5º maior país com problemas de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, doenças na alma. Quantas pessoas viciadas, a indústria farmacêutica crescendo com os antidepressivos. O Brasil é o 8º maior do país do mundo no índice de suicídio, meus irmãos. O que dizer do movimento LGBT? Que já é um dos maiores do mundo. O que falar da fome? Enquanto podemos escolher na nossa mesa pão, porque lá em casa eu posso escolher pão de leite, pão de sal, pão de forma, aleluia, na chapa, com manteiga, bisnaguinha. E cerca de 116 milhões, mais de 50% da população do Brasil sofre insegurança alimentar. 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Enquanto que bilhões estão sendo gastados, investidos na guerra. Bilhões. E armamentos na indústria bélica aí só cresce no mundo. A fome no mundo já atinge cerca de 900 milhões de pessoas. Sejamos realistas. As coisas não estão bem. O mundo está como um coração que está infartando, sentindo dores. As coisas não andam bem, irmãos. E eu fico pensando como nós podemos dormir no nosso travesseiro, como nós podemos nos reunir, sendo que o mundo está indo de mal a pior, e nossas reuniões apenas serem resumidas em torno de nós buscarmos a Deus pelos nossos próprios benefícios. Eu não sei você, eu estou sendo muito realista aqui nessa pregação. Porque, irmãos, como a igreja do Senhor pode agir dessa forma? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. O que podemos dizer da igreja dos nossos dias? Eu já estou encerrando. Porque ao invés da igreja dos nossos dias estarem unidos, sabe? A igreja evangélica está unida, cooperando, preparando o caminho, pregando o evangelho. Sabe o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias? Estamos disputando para ver quem é melhor. Estamos promovendo as placas das igrejas, das denominações, promovendo o mercado gospel. A igreja cada dia dividida, crescendo até numericamente, mas vazia, sem Deus, só buscando o crescimento pessoal. Não, meus amigos e irmãos, as coisas não estão certas. Isso não é normal. O que devemos fazer então? Precisamos urgentemente despertar o nosso coração para esse sentimento. Maranata.
vejo outra maneira de mudar essa situação. Só existe uma: Maranata. Precisamos desejar com todas as nossas forças, porque Maranata diz respeito à justiça, irmão. Será que você entende isso? Porque a Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Maranata diz respeito à justiça, a um Deus de justiça, que vai pegar esses agressores de crianças, esses abusadores, e eles serão atingidos pela justa ira de Deus. Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, porque nós não aguentamos mais olhar para as ruas e ver pessoas, nós não aguentamos mais olhar para as ruas. Nós até levamos ali um cobertor, nós até levamos ali, irmãos, um alimento, nós até oramos, mas eles estão escravos lá. Maranata. Eu não vejo outra saída, pastores, eu não vejo outra saída, a não ser Jesus Cristo vindo dos céus com poder e grande glória, para restaurar todas as coisas, para estabelecer o seu reino de justiça. Eu não vejo outra saída, irmãos, porque a Bíblia diz que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. E aquele que está por trás de toda a derrota, aquele que está por trás de todo o pecado, aquele que está por trás da morte, o dragão que representa o diabo, a besta do mar que é o anticristo, a besta da terra que é o falso profeta, a derrota do sistema da Babilônia, todos os inimigos de Deus serão destruídos. Esses inimigos que estão por trás de todos esses abusos das crianças, esse inimigo que está por trás de todas as pessoas que estão aprisionadas nos vícios que têm gerado adultério no meio da família, está destruindo casamentos. Esse inimigo que promove o Alzheimer, que promove doenças degenerativas, esse inimigo que está por trás do câncer, da AIDS, das pestes, esse inimigo que está por trás de toda a maldição dos nossos dias, esse inimigo que está por trás do câncer, o Senhor virá e Ele vai esmagar, irmãos, o causador das dores da alma, a solidão que você sente, esse vazio que você tem, essa angústia, esse medo que ao acordar pela manhã muitas vezes você sente. Aleluia! Quando Ele vier, não haverá morte, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não haverá mais exploração dos menos favorecidos, não haverá mais desigualdades, pessoas morrendo de fome, não haverá mais os inimigos que estão por trás dessas guerras, onde crianças estão sendo destruídas, aquele que está por trás do racismo. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais funerais, não haverá mais divisões de classes sociais, não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria. O pecado não terá mais domínio e poder sobre nós. Ele virá e Ele vai colocar ordem no caos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa bendita esperança. Nós seremos como Ele é, nós veremos o rosto do Senhor, nós desfrutaremos com Ele, nós viveremos em plena paz, e Ele vai estabelecer céus e terra, novos céus e uma nova terra, uma nova terra. Nós precisamos apressar esse dia, irmãos. Nós precisamos cooperar para esse momento. A igreja do Senhor precisa fazer a sua parte, porque o Espírito está gritando: vem. E a igreja precisa também dizer: vem. Vem, amado meu. Vem, amado meu. Maranata. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Nós te queremos, Pai. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus.
Arrependam-se enquanto é tempo, porque o Senhor dos Senhores, Ele vem. Aos exploradores da fé, aos inimigos da cruz, aqueles que estão por trás das heresias, das brigas religiosas, das explorações em nome da fé, arrependam-se, porque o Senhor vem. Portanto, como já nos adverti repetidas vezes, agora com lágrimas nos olhos, Filipenses 3,18, que há muitos que vivem como inimigos da cruz. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam, fundamentando-se no que é vergonhoso, eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Que nossos corações se encham dessa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudi-lo bem forte. Aleluia! Feche os seus olhos. Aleluia. Será que você pode despertar dentro de você esse clamor? Será que você pode agora, neste momento, dizer: Senhor, eu entendi a sua palavra, eu compreendi a sua palavra, Senhor. Eu entendi, Senhor, que só existe, Senhor, uma forma de tudo ser restaurado. Maranata, Senhor. Vem, Senhor. E Maranata também significa Ele está aqui. Ele já pode colocar ordem na sua vida hoje. Você que entrou aqui hoje e a sua vida está um caos, a sua vida está em desordem, a sua vida está destruída. O Senhor pode colocar em ordem a sua vida hoje. Se você abrir o seu coração para Ele e dizer: vem, Senhor, sobre a minha vida. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Tu que estás assentado vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Senhor Jesus. Aleluia.
esperamos, Jesus. A sua no grande dia em que vais voltar. Então subiremos. Então subiremos. Nossa esperança é a tua vinda, Senhor. Aleluia. Contigo para todo sempre. Igreja, baseado na palavra que nós ouvimos hoje, eu quero te pedir, cante esse louvor, sabendo que você está declarando, vem. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, homem, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor. Uma coisa, igreja, tem que nos chamar a atenção. Nós precisamos acordar para uma realidade. E a realidade é essa: não está normal. Nós estamos sonhando, nós estamos buscando, nós queremos conquistar, nós estamos correndo atrás, nós estamos com a motivação, sabe, os alvos lá em cima, com as mesmas coisas que o mundo está buscando. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: a sua ficha precisa cair. Não está normal, não é normal o que está acontecendo. E Jesus, ele disse assim: olha, eu estou avisando antes que aconteça. Só existe, igreja, uma solução imediata, que é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E a sua maior motivação, aleluia, para continuar servindo a Deus, para continuar vindo para a igreja, cultuando, saindo da sua casa, a sua maior motivação precisa ser Maranata. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E se ele chegar aqui e encontrar você com as metas do mundo, provavelmente você não vai viver esse tempo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que você precisa comer, que você precisa beber, que você precisa vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As coisas que você precisa, elas vão vir automaticamente sobre a sua vida. E as coisas do reino e as coisas espirituais estarão reservadas para você, meu irmão. Maranata, Maranata. Sai daqui com esta palavra hoje. Saia daqui mirando um alvo diferente. Se bem que você, eu creio que a maioria aqui já está mirando o alvo certo, mas para você que ainda não está, comece nesta noite a mirar o alvo, que é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Amém? Que nesta noite, meu irmão, você saia daqui diferente do que você entrou, entendendo que o Rei está voltando. Vamos cantar esse refrão para encerrar, pastor. O Rei está voltando. Tema a Deus,
isso, igreja. Porque o Rei está voltando. Oh, glória. Aleluia. O meu nome. Sim, o Rei, sim, o Rei, sim, o Rei. Sim, o Rei. Oh, aleluia. Glória, glória. O Rei Está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Aplauda e glorifica o nome santo do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio e o louvor para todos sempre. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Essa é a urgência do Evangelho, igreja. Vou pedir para a Letícia já vir se colocando aqui à frente com a família. Nós vamos apresentar o bebezinho dela antes de ir embora. A urgência do Evangelho. Nós não temos interesse pessoal no que foi ministrado aqui hoje. Pastor Júnior não está ganhando, pode subir aqui. Pastor Júnior não está ganhando dinheiro, bens materiais para pregar o que ele pregou aqui hoje. Nós não temos interesses pessoais na pregação do Evangelho. O único exclusivo interesse aqui é fazer você enxergar, é cair essa ficha. O Rei está voltando. Amém, igreja? Tem mais alguém aí, Letícia? Ô, mamãe, vem pra cá, vovó, né? O nome dela é meio difícil, hein? Ela me falou, mas já esqueci. É Johanna Cecília. Johanna Cecília. Forte, hein? Nome de artista, meu. Pastor Daniel, vem fazer essa aqui com a pastora Marta. Apresentar esse bebezinho. Deixa eu pegar essa criança. Para quem não sabe, a vovó é a professora que Deus abençoe aí pela paciência, viu? Em nome de Jesus, parabéns ao papai e à mamãe. Vai vir mais quantos aí? Vamos mais dessa? Glória a Deus, gente. Aponta as mãos em direção a essa família, essa criança. Pai do Senhor, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite, neste lugar, ó Pai, pela Tua presença real, Senhor, pela Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor, que não é, Senhor Deus, diferente, Pai. O Senhor está presente aqui, Senhor, fiel, verdadeiro e justo. Senhor, aqui está, ó Pai, essa criança, Pai, a sua família, o seu papai, a sua mamãe, trazendo, Senhor, para apresentar para Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, venha dar um crescimento sadio, Pai, livre de todo mal, dessas enfermidades que o mundo, Senhor Deus, está cheio, Senhor. Venha guardar o crescimento, venha guardar os dias dessa criança, Pai, e venha escrever o nome dela no livro da vida, Pai, para quando, Senhor Deus, ela crescer, Senhor Deus, ela venha, Pai, saber que o Senhor abençoou, o Senhor aguardou, ó Pai, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, Senhor Deus, venha ajudar eles a conduzi-lo, Pai, a vida desta criança aos Teus caminhos, Pai, porque não há outro lugar, Senhor Deus, não há outro caminho a nós seguirmos se não for os Teus caminhos, Jesus. E muito obrigado, Pai, pela vida deles e dessa família. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Bem forte. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, terça-feira às 8 horas nós vamos ter aqui um culto de libertação. Você que tiver condições, venha em nome de Jesus. Na quinta-feira, novamente, o encontro marcado às 8. E domingo que vem, novamente. Não fique só nessa vez, tá bom? Vamos levantar nossas mãos. Que o amor de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Ótima semana e a bênção de Deus seja sobre a sua vida em nome de Jesus.